Então, no versículo 1, em que nós estamos aprendendo a viver de maneira correta, ele diz que eu tenho que andar de tal maneira que o meu andar agrade ao Senhor. No versículo de número 2, ele diz que ele nos deu o mandamento, e nós já sabemos qual é esse mandamento. Não é que nenhum de nós aqui não saibamos qual é o mandamento. Ele está dizendo, Paulo está dizendo, olha, vocês já sabem qual é o mandamento que vai fazer com que vocês andem de tal maneira, que o comportamento de vocês seja de tal maneira que agrade ao Senhor. Agora vamos ver no versículo 3 qual é o mandamento. Alguém lê? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esse é o mandamento. Por isso que Paulo diz, olha, vocês já sabem qual é o mandamento, que vocês andem em santificação. Se eu perguntar a vocês aqui o que significa santificação, vocês vão me falar. Santificação significa separar-se para Deus. Mas, irmão, você concorda comigo que tem muita gente que não tem Deus na vida e consegue se separar da ladruagem, consegue se separar dos vícios, consegue se separar da prostituição, da roubalheira, sem estar em Jesus? Ele consegue se separar. Então, se ele consegue fazer, então esse aí está em processo de santificação, porque ele conseguiu se separar. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo diz que nós sabemos qual é o mandamento, e esse mandamento é a santificação, o conceito de santificação, meus irmãos, põe isso na cabeça de vocês, é controle e domínio sobre suas vontades e sobre suas paixões. Amém? Vou dar um exemplo bem fácil para os irmãos entenderem o que é santificação, o que é controlar, o que é dominar. Tem irmão língua de trapo no nosso meio? Sim ou não? Tem. Tem gente da língua grande? Tem. Mas você fala, mas essa pessoa é crente. Mas ela é santa? Não. Por quê? Porque ela não está conseguindo dominar a sua vontade de falar mal do outro. Então, querido, santificação é isso. É controlar e dominar as suas paixões, as suas vontades mais vis. Isso é santificação. Não é só o fato de você vir aqui bonito, com um terno, todo bonitão e tal, e você não conseguir se controlar. Para os homens, eu posso carregar uma Bíblia, eu posso fazer tudo aqui, uma Bíblia aqui, colocar um terno aqui bonitinho, e aí quando eu saio ali na rua, passa uma mulher de um corpo escultural, e eu vou acompanhando ela até Suzano. E o que adiantou eu estar aqui dentro com a Bíblia na mão, a gravata, falando, ensinando, e o meu olho está lá, acompanhando a mulher até Suzano? Eu estou me santificando? É claro que não. Mas se eu tiver controle, domínio sobre essa vontade maldita, eu não vou olhar e não vou cobiçar. Amém, meus irmãos? Amém. Isso é santidade. Isso é santificação. É você controlar, é você dominar as suas paixões. Santificação, além de você controlar e dominar as suas paixões, é você de fato se consagrar para Deus. Porque tem muita gente que está no nosso meio que ainda não se consagrou para Deus. Tem muita gente que só está no meio. Tem muita gente que só vem. Tem muita gente que só participa, mas não se consagrou como um vaso de honra para Deus usar da maneira que Ele quer. Amém, meus irmãos?
todos nós aqui somos ferramentas, somos vasos, somos instrumentos para sermos usados na mão do Senhor. Agora eu tenho que me deixar usar por Ele, e tenho que me consagrar a Ele, para que Ele possa me usar como instrumento para a glória de Deus. Não interessa qual é a ferramenta que você tem uma ferramenta, e essa ferramenta deve ser usada, e deve ser usada para a glória de Deus, amém, meus irmãos? Nenhum de vocês aqui é prego de banco, como diz o povo, não. Cada um dos irmãos que estão aqui dentro tem uma vocação, tem uma chamada. Você só tem que descobrir qual é e colocar ela em prática em nome de Jesus. Mas todo mundo tem uma chamada diante de Deus. Todo mundo pode se consagrar para Deus e se colocar diante de Deus e deixar Deus te usar como instrumento na obra dele, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Então, Paulo diz, olha, você já sabe qual é o mandamento. E no versículo 3 ele diz, o mandamento é esse: que vocês andem em santificação e se apartem da prostituição. Da prostituição nos dois sentidos. Porque, querido, se vocês não sabem, a prostituição no nosso meio corre frouxo. Corre frouxo. Principalmente nas altas camadas da igreja. É uma bagunça dos infernos. É uma devassidão. É uma prostituição que vocês não têm ideia. É pregador pregando, fazendo o povo pular, dançar, rodar, gritar. Depois sai do púlpito e vai para um bordel pegar prostituta. Vai se drogar, vai tomar cachaça, vai roubar, vai fazer a miséria e depois volta para o púlpito. Prostituição. Se aparte da prostituição espiritual, meus irmãos. E se tem uma coisa que Deus bateu em cima do povo de Israel, é sobre a prostituição espiritual. É quando eu deixo de servir a Deus e passo a servir qualquer outra coisa. Passo a servir o meu trabalho. Quantos estão se prostituindo com o trabalho? Quantos estão se prostituindo com lazer? Bastou ter um feriado, meus irmãos. Bastou ter alguma coisa melhor para fazer, some. Quantos se prostituindo consigo mesmo e relegando a Deus em último lugar na vida. Isso é prostituição espiritual e Deus abomina esse tipo de coisa. Amém, meus queridos? Abstenhais da prostituição. Versículo de número 5. Não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Irmãos, nós conhecemos a Deus. Nós temos conhecimento de Deus, sabemos quem é Deus. Então, Ele me dá condições para eu controlar a minha natureza humana. Eu sempre falo aqui, me repito sempre: o seu maior inimigo a ser vencido é você mesmo, não é o diabo. Não é o diabo. A Bíblia diz que ele está ao derredor. Mas o maior inimigo a ser vencido é você mesmo. Você tem que vencer você mesmo. Você tem que vencer suas vontades, suas rebeldias, suas desobediências, suas contradições. É você mesmo que tem que lutar contra você mesmo. Todo dia, quando nós nos levantamos, nós enfrentamos a batalha mais dura do nosso dia. Qual é? Lutar contra mim mesmo. Lutar contra aquela vontade de não querer orar. Lute. Mas eu não quero orar não. Vai orar. Lutar contra aquela vontade de não querer vir para a igreja. Mas eu vou.
Lutar contra aquela vontade de consagrar sua... Não, irmão, mas se eu consagrar, a coisa fica tudo zonzo, minha cabeça roda, fica tudo tonto. É lutar contra nós mesmos. É lutar contra aquela preguiça de meditar na palavra de Deus. Irmão, a coisa mais maravilhosa que é você meditar na Bíblia. Isso aqui é uma coisa que te consome se você começar. Esse livro me consome. Porque quando nós começamos a ler, quando nós começamos a estudar, você vai se aprofundando, e você vai aprendendo, e você vai se alimentando, e você vai ganhando robustez na sua fé, para você suportar as pauladas da vida. Antigamente, aqui a Luz Divina era a igreja do pula-pula. Isso aqui parecia mais, não sei nem o que parecia, que era uma pulação aqui, meu irmão, que você não tem ideia. Eu acho que nessa época a Edna nunca veio aqui, né, irmão Carlos, né? Se vocês viessem aqui, vocês nunca mais entraram. Porque, meu irmão, aqui a coisa, aqui a Raquel lembra, aqui a tampa da chaleira voava e o teto também, se deixasse, voava. E eu colaborava junto com a bagunça. Eu era o primeiro da fila. Eu puxava a fila. Aqui era o lugar da mocidade, era banco de plástico, eram os banquinhos bem sem vergonha que tinha aí, eram os bancos de plástico aqui. Ei, meus irmãos, quando começava a invocação, eu era o primeiro que eu fazia uma bagunça aqui tão grande, que depois eu abria o olho e dava aquele pelezinho assim, tipo, e continuava dando glória. Mas isso é quando eu era menino. Quando eu era menino, eu agia como menino. Hoje eu sou homem, e como homem eu tenho que agir como homem. Não é que eu não creio no poder de Deus, eu creio no poder. O poder de Deus que eu quero ver é ver Deus levantar um morto, é ver Deus levantar um paralítico de uma cadeira, é orar e ver a pessoa ser curada na hora. É esse poder que eu quero, e é esse poder que vocês também querem, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então Paulo diz, olha, controle, lute, batalhe contra você mesmo, para que você seja bem sucedido, em nome de Jesus. Versículo 6, alguém por favor. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Olha, controle suas paixões, controle os seus ímpetos, e não oprima o seu irmão. Não obrigue o seu irmão a fazer aquilo que ele não quer. Não obrigue o seu irmão a andar pela prostituição, andar pela imoralidade, andar pela rebeldia, pela desobediência, porque acontece isso. Tem muita gente que não consegue se controlar, se dominar, e oprime o outro, e leva o outro para o mesmo erro dele. Paulo está dizendo, não faça isso, porque Deus é o nosso vingador. Eu já falei aqui a vocês, quando alguém falar para você que você não vale nada, que você não sei o que, irmão, ele não está falando para você. Ele não está falando para você. Ele está falando que Deus não vale nada, porque você é imagem e semelhança de Deus. Ele não está ofendendo você, ele está ofendendo a Deus. Portanto, não fique preocupado não. Mas, irmão, me chamou de sem vergonha. Ele está chamando Deus de sem vergonha. E Deus é vingador. E Deus é justiça, e sabe agir na vida de cada um. Amém, meus irmãos? Então ele diz, olha, se controle e não oprima o seu irmão. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Olha, irmão, Deus não nos chamou para a imundícia, Ele nos chamou para a santificação. E por que nós nos lambuzamos, nos chafurdamos na imundícia? Porque deixamos de buscar o poder e a graça de Deus em nossa vida. Irmão, em você mesmo, só com você mesmo, você não consegue lutar, meu irmão. Se você tentar lutar com você mesmo e só você mesmo, você vai perder essa batalha. O ser humano só pode lutar contra si mesmo mediante o poder do Espírito Santo na vida dele. Porque se o Espírito sair, meu irmão, tu está entregue.
você está entregue, você vai virar o Satanás. Mas como Ele dá o Espírito Santo de Deus para nós, é para nos dar força, para nós lutar contra nós mesmos. Irmãos, entende a importância de estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, para você lá na sua casa colocar em prática tudo que você ouve, tudo que você aprende aqui no seu dia a dia, porque senão você fica desprovido, e sem saber o que fazer, e sem saber como agir. É importante você estar aqui orando, buscando, ouvindo, aprendendo, para você lutar no seu dia a dia. Então Paulo diz, olha, Ele não nos chamou para a imundícia, mas nos chamou para uma vida de santificação em nome de Jesus. Versículo 8, eu estou encerrando. Portanto, Ele está dizendo, olha, tudo isso que eu estou falando para vocês sobre a santificação, sobre o modo correto de viver, há homens que desprezam. E quando eles desprezam isso, eles não estão desprezando a mim, mas estão desprezando a Deus. Irmão, é por isso que eu continuo falando, é por isso que eu continuo pregando. Eu não quero nem saber se a pessoa gostou, deixou de gostar. Se ela falar, esse pastor não sabe de nada, é muito duro, é muito não sei o que. Irmão, tu não está desprezando a mim, você está desprezando a Deus, é o que Paulo está dizendo aqui. Esses aí que estão desprezando esse ensinamento que eu estou dando, que eu estou falando, não está desprezando a mim, mas está desprezando a Deus. Então, querido, que nós consigamos ouvir a palavra, pôr ela em prática, porque se eu ouvir e não der crédito, você não despreza aquele quem fala, mas você despreza aquele a quem Deus está usando para falar com você. Amém, querido? Então não despreze o que você ouve, porque se você fizer isso, você está desprezando a Deus. E tem muita gente desprezando a Deus no nosso meio, muito. Que Deus tenha misericórdia. Versículo 10. Porque também já assim o fazeis. Espera aí, irmão, pulei, verso 9, estou terminando, viu? Quando, porém, a caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos amei uns aos outros. E agora ele faz um contraste entre uma vida porca e uma vida em Deus, uma vida em santidade. E aqui, irmãos, não vou me repetir na questão do amor, não, só vou colocar um ponto para vocês pensarem. Você sabe como é que você ama o seu próximo? Também, mas é muito fácil você medir o seu amor por Deus e pelo seu próximo. Se o teu amor por Deus for elevado, assim será o teu amor pelo seu próximo. Se o teu amor for um amor michuruca, assim será o seu amor pelo seu próximo. Então ele diz, olha, quanto porém o amor fraternal, não necessitais do que vos escreva isto, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Quanto maior o meu amor por Deus, maior será o meu amor pelo meu próximo. Quanto menor o meu amor por Deus, menor será o meu amor pelo meu próximo. Então essa é a maneira digna e correta que Deus quer que nós vivamos, de maneira santa e de maneira amorosa para a glória de Deus. Versículo 10. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortamos, porém aqui ainda nisso abundais cada vez mais. Cresça cada vez mais em amor. Cresça cada vez mais em amor em relação a Deus. Irmão, como é que você cresce em amor em relação ao seu Criador? Se doando a Ele, se colocando diante dEle, se aproximando dEle. Como é que nós nos aproximamos de Deus? Pela oração, pela consagração,
pela meditação da palavra de Deus é que nós nos aproximamos do Senhor. Irmão, quanto mais distante você estiver dessas coisas, meu querido, é caixão e vela preta. Quanto mais distante você estiver da oração, não tem amor. Quanto mais distante você estiver da consagração de vida, não tem amor. Quanto mais você estiver distante da palavra de Deus, não tem amor. Quanto mais próximo dessas coisas, mais próximo de Deus eu vou estar. Amém, meus irmãos? E aqui eu encerro. Tenha uma vida correta. Não vou dizer tenha. Continue tendo e crescendo em uma vida correta para Deus, em nome de Jesus. Amém? E o seu amor vai crescer, 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 e você vai santificar e ser um instrumento para ser usado para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. Irmãos, oreis pela Vitória. Essa menina vai fazer o 3º transplante do coração. É uma coisa meio arriscada. Eu tive com ela ontem. Eu tive que fazer uma força sobre-humana para ir até lá, porque eu havia prometido a ela que eu ia lá, porque ela está muito mal. Mas eu fui até lá ontem, e 5º andar, mesmo lugar onde a Sarinha ficava, e ela estava no mesmo quarto e na mesma cama aonde minha filha ficou. Mas o Senhor me deu a graça tão grande que eu não chorei, não me lamuriei. Eu consegui orar com ela, consegui falar com ela, transmitir confiança e esperança para ela suportar este processo que é uma incógnita. Pode ser que dê certo e pode ser que dê errado. Então só Deus na vida dessa menina. Oremos também pela Rafaela, a amiguinha da Sara, também está internada. Amanhã eu vou estar indo lá visitá-la também, em nome de Jesus. Amém? Ore por todos em nome de Jesus. Oi, Heron. Francisco está com câncer, está aí lá. Francisco? Que Francisco? Francisco é conhecido. Ah, tá. Tá. Tá bom, vamos orar. Fique de pé. Deus abençoe, meus irmãos. Esteja aí domingo pela manhã. Nós vamos iniciar a primeira aula. Eu vou estar dando a primeira aula aqui com os irmãos dessa revistinha aqui. Querido, quem não comprou, compre. É R$10. É um investimentozinho para a sua vida, para você se aprofundar na palavra de Deus, tá? O professor não é muito bom, mas dá para o gasto. Mas compra a revistinha que vai ajudar bastante. Oi.